Bom, então, como eu havia falado sobre a equação diferencial, então, dada essa EDO, y vezes derivada de y menos 1 igual a x, para passar ela na forma diferencial. Então, aqui nesse livro aqui, ele já tem uma parte dela resolvida. Então, se você observar aqui, resolvendo a relação de a y', obtemos. Então, a gente vai isolar o y'. Esse y que está multiplicando vai passar dividindo. E aí depois a gente consegue... ele fez a distributiva, na verdade, né? Fez a distributiva. Passou menos y para lá, ficou mais y. E o y ao quadrado está multiplicando, passou dividindo, certo? Então, escrevemos na forma padrão, né? Para passar para a forma diferencial, que foi o que foi o pedido, transforma o y em dy dx. E aí, o que a gente tem? Olhando para a função fxy da forma padrão, existe mais de uma maneira de escrever a forma diferencial. Como assim? Igual, vocês lembram que na última aula eu fiz de uma forma de isolar o y de maneira a ter somente função de y multiplicando com a diferencial de y, com dy no caso, né? Deixei toda uma expressão de x aqui para multiplicar o dx que vem multiplicando. Então, existem infinitas formas diferenciais diferentes associadas a essa primeira equação, essa forma padrão aqui. Bom, então vamos lá. Adotando, por exemplo, o mxy como x vezes y, que é essa parte de cima do numerador, e o nxy como sendo o negativo dessa de baixo. Por quê? Porque quando eu passo para o outro lado, eu troco o sinal, então é negativo. Então, temos que, quando você pega lá o mxy dividido por menos n, fazendo a divisão, o menos com o menos y ao quadrado é igual a isso daqui. Tudo, mas eu não estou entendendo o porquê desse n ser negativo. Bom, vamos pensar o seguinte. Quando você tem lá a fórmula m xy é dx mais nxy dy igual a zero, para mim voltar isso aqui para a forma padrão, primeira coisa que eu faço é o quê? Passar isso daqui ou esse daqui para o lado de lá, certo? Então, se eu manter aqui ó, o nxy dy igual a menos mxy dx. O n que está multiplicando aqui e o dx está multiplicando de lá, eu vou trocar eles de lugar. Então, vai ficar dy, esse vem para cá, dx. E esse vai para lá, menos mxy sobre nxy. Então, esse menos, a maioria dos livros costuma trazer ele junto com o n, igual foi feito aqui. Então, aqui, na verdade, dy sobre dx, que é igual ao y', ele pode ser escrito como sendo mxy sobre menos nxy. Tá certo? Ele toma como esse ponto de partida para escrever o diferencial. Então, voltando lá, o que ele fez no primeiro passo? Escreveu o m como sendo o numerador da expressão que já existia e o n como sendo menos denominador, igual a gente viu aqui, o n negativo. Certo? E aí, quando multiplicou menos com menos, achou lá a expressão da função, que é f de x é m sobre menos n. Então, 1 é equivalente à forma diferencial, que seria a mesma dessa aqui de cima. Quando eu for lá, adotando mxy igual a menos 1, então, olha aqui, outra forma de se obter como menos 1. Aqui no caso, o n então vai ser todo o restante. Mas por que está invertido? Lá era x mais y sobre y, o n não é o que vem no denominador. Então, se ele vem no denominador, então ele tem que ser trocado. Você tem que trocar esses dois de lugar. Não, Túlio, faz aí para nós. Bom, a gente tem aqui o y' é, no caso lá, x
x mais y sobre y ao quadrado, certo? Bom, então eu quero transformar o m sendo só o menos 1. Se eu tenho menos 1 aqui em cima, então o que vai sobrar para o restante? Então eu vou multiplicar o inverso dessa daqui que vai estar embaixo, ó. Y' sobre x mais y. Professor, mas para que fazer isso? Porque ele quer isolar somente o menos 1 para o n. Mas se eu multiplicar o menos aqui em cima com aqui embaixo, vai ficar negativo. Então, aqui embaixo tem que ser o quê? Negativo também, certo? Então, eu coloco menos nos dois. Bom, então, eu tenho lá menos 1 sobre menos y ao quadrado sobre x mais y. Bom, comparando lá com a fórmula, que é mx y sobre menos n xy, o que a gente obteve, então? Que o m vai ser o menos 1 e o n vai ser todo o resto da expressão embaixo, só que sem o sinal de menos. Y ao quadrado sobre x mais y, igual foi sugerido lá no livro, ó. Então, o n foi o y ao quadrado sobre x mais y. Então, ele provando lá, fazendo a formulazinha, menos 1 sobre a expressão, fração dentro de fração, conserva de cima, que seria o menos 1. Quando eu inverto de baixo, então vai ficar menos com menos, fica mais. Então, vai ficar x mais y para cima e o y ao quadrado embaixo. Ah, acabou? Não, ainda tem mais. Olha a outra forma que ele toma. Aqui seria a fórmula diferencial, né? Mas se eu colocasse m mais x mais y sobre 2, aí o n então seria menos y ao quadrado sobre 2. Daria certo? Novamente aparecendo menos porque fica menos n. Quando fizer a expressão, ó, o menos com menos vai ficar mais e o 2 com 2 no denominador vai simplificar. Porque ficaria algo assim, ó. Nesse caso, eu teria então mxy sobre menos nxy, x mais y sobre 2 sobre menos y ao quadrado sobre 2, certo? Fração dentro de fração, conserva de menos com menos que vai ficar mais, né? Então, vou repetir aqui de novo. Y ao quadrado sobre 2. Então, conserva a fração do numerador vezes a inversa. Pode simplificar esses dois, voltou na expressão que a gente queria, que é a expressão da função, que é o que a gente tem aqui, ó. Ok? E aí a gente tem outros casos, aí você pode tomar como sendo menos x menos y sobre x ao quadrado. Aí o n vai ser y ao quadrado sobre x ao quadrado, também dá certo. Tá? Então, assim, o que eu queria mostrar com esse exercício é que você tem várias formas de calcular a forma diferencial. Então, não é só uma forma. Ah, então fica mais difícil identificar separáveis? Sim, porque você pode exigir uma forma de que você consiga separar esses dois, obtendo o y somente numa função e o x no outro. Só que assim, ó, quando tiver soma de x com y, aqui já não dá para separar. Como a gente viu na última aula, se eu colocar o y em evidência, o x vai ficar dividindo por y. Se eu colocar o x em evidência, o y vai ficar dividindo por x. Então, não daria para fazer evidência nessa soma. Ok? A não ser que eu tivesse alguma coisa parecida com isso aqui, ó. xy mais 2x. Aí aqui sim, se eu colocar o x em evidência, ficaria y mais 2 dentro de parênteses. Aí já separei uma parte de x com a parte de y. Certo?